Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o médico das almas e dos enfermos. É muito reconfortante e é sinônimo de felicidade estarmos juntos mais uma vez, com saúde. Quantos irmãos nossos estão sendo convidados a retornarem ao seu verdadeiro local de origem, sua verdadeira pátria, seu verdadeiro lar, que é o plano espiritual, o universo infinito. E nós continuamos aqui para vencermos nossas provas, que são tão necessárias para a nossa própria evolução espiritual. O ensinamento da noite de hoje vem de Humberto Ferreira, que dá o título de Vencendo as Imperfeições. Nós estamos realmente aqui na Terra para vencermos nossas imperfeições. Ele começa nos dizendo, vai falar sobre mágoa, vai falar sobre ressentimentos. Nós não podemos e não devemos guardar ressentimento de ninguém, de absolutamente ninguém. Ele começa nos dizendo, no estágio evolutivo atual em que se encontram os espíritos que evoluem na Terra, ainda apresentam muitas imperfeições. E é verdade, o que mais a gente vê é isso aí. É assassinatos, é suicídio, sabe? Guerras, o que a gente mais vê é isso. Aí ele continua, por isso, quando sofrem ofensas, costumam conservar mágoa por bastante tempo, tá vendo? Por isso que ele fala, no estágio evolutivo atual em que nós nos encontramos, não é? Ainda apresentam muitas imperfeições. E uma dessas imperfeições é essa. Por isso, quando sofrem ofensas, costumam conservar mágoas por bastante tempo. Tá vendo, pessoal? Então, por que a gente guarda ressentimento? Porque a gente guarda mágoa? Por causa do estágio evolutivo atual em que nós nos encontramos. Porque se nós tivéssemos amor ao próximo, a gente não se melindrava. Por quê? Porque quem ama, perdoa. Quem ama, esquece. Quem ama, deixa para lá. Quem ama, não liga. Tá vendo como são as coisas? Então, se a gente se melindra e às vezes revida, é porque nós estamos também com uma patologia tão grave quanto a pessoa que nos distratou, que nos ofendeu, que nos prejudicou, que nos traiu ou nos decepcionou. Não tem diferença nenhuma. Estamos no mesmo patamar, estamos nivelados por baixo. Essa é que é a grande verdade. Ele continua. Os menos evoluídos, além da mágoa, alimentam sentimentos mais intensos, principalmente ódios. Tem uns que guardam ódio. Não consegue perdoar e passam anos ou mesmo a existência inteira cultivando-os no íntimo. É verdade. Tem pessoas que ficam cultivando a vida inteira, sabe, no seu íntimo, aquele ódio, aquele rancor, né? Cultivando. Muitos deles desencarnam nessa condição. Cristalizam-nos na mente e no coração. Olha só. Elaboram planos de vingança e os transformam nos seus principais objetivos no plano espiritual. Então, a pessoa que tem rancor da outra, ela guarda esse ponto de vista dentro dela, essa ideia fixa se cristaliza no seu coração e em sua mente, no seu pensamento. Como nós somos o que pensamos, onde quer que estejamos, então, quando a gente desencarna, a gente leva conosco o que nós somos. E nós somos o que pensamos. Quando chega no plano espiritual, isso aumenta. Por incrível que pareça, aumenta. Aí a pessoa vai arquitetar um plano, planejar, fazer um planejamento para poder prejudicar a pessoa que ela entende que a prejudicou. Aí, por isso que eu vou repetir o que ele falou. Muitos deles desencarnam nessa condição. Cristalizam-nos na mente, no coração. Elaboram planos de vingança e os transformam nos seus principais objetivos no plano espiritual.
Aí ele fala mágoa, amargura, ressentimentos, ódio, ira, cólera ou rancor são prejudiciais aos que os cultivam, pois podem provocar desequilíbrios ou desencadear doenças psicossomáticas, que quase sempre deixam sequelas perispirituais, mesmo depois da desencarnação. Então não adianta, se a pessoa tem ressentimento dentro de si, ela desencarna e ela vai levar consigo essas imperfeições, essas impurezas. E lá, naturalmente, quando chegar no plano espiritual, ela vai para uma colônia onde os habitantes dessa colônia têm uma energia compatível com a sua. Ou será que ele vai viver junto com os anjos? Não vai. Ele vai conviver com os seus iguais, porque semelhante atrai semelhante. Uma pessoa que guarda ressentimento da outra, seja uma companheira do trabalho, um companheiro do ambiente de trabalho, seja no trânsito, seja na vizinhança, ou seja na parentela, a pessoa que guarda uma diferença, um ressentimento da outra, toda vez que ela pega no sono, à noite, quando ela vai dormir, ela automaticamente, ela é atraída por espíritos que necessitam dessas energias inferiores. Esses espíritos, eles vivem na Terra em função desse alimento. Isso é um alimento para o espírito, que ainda necessita ficar na Terra. E eles vão atrás dessas pessoas que exteriorizam esses alimentos desses espíritos. Já no plano espiritual, os espíritos do bem, que fazem o bem, também lá eles necessitam de energias nossas. Mas o alimento do espírito que faz o bem, qual é o alimento deles? As energias puras, ou seja, as energias do amor. Esse é o alimento do espírito no plano espiritual elevado. Um alimenta o outro com amor, que era o que deveria existir aqui na Terra, mas que lamentavelmente não existe. O salmista fala que os olhos sofrem um processo de amortecimento por causa da mágoa. Olha que coisa interessante, eu não sabia disso. O salmista fala que os olhos sofrem um processo de amortecimento por causa da mágoa. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Olha só o que o salmista falou. Aí ele continua no ensinamento. Tanto homens como espíritos permanecem num estado de infelicidade quando cultivam esse tipo de sentimento. Está vendo? Ensina o Mestre Jesus. Se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O que nos ofendem são usados pela justiça divina como um instrumento para o nosso resgate de débitos passados, ou para testar nosso progresso espiritual. Por sua vez, são responsáveis pelos próprios atos, devendo repará-los mais tarde. Olha que ensinamento fantástico. Vamos fazer uma reflexão, pessoal. Vou repetir o que ele falou aqui, ó. Os que nos ofendem são usados pela justiça divina. Ou seja, as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos distratam, as pessoas que nos prejudicam financeiramente ou moralmente, as pessoas que nos decepcionam, as pessoas que nos traem, que nos causam qualquer tipo de prejuízo, não é? Elas foram usadas pela justiça divina para, através de suas atitudes infelizes, nos colocarem à prova. Nós não somos vítimas, é importante salientar isso.
Nós não somos vítimas. Ah, meu Deus do céu, eu nunca fiz mal para aquela pessoa, só fiz o bem, e olha o que eu recebo. É dessa forma que ela age comigo, me traindo? Não, isso, o acaso não existe. O acaso não existe. Não é? Isso aí é um processo, não é? Da justiça divina, que deixa que isso ocorra para que através disso eu possa progredir. O meu progresso vai depender da forma como eu encaro essa situação, da forma como eu procedo com essa situação. Eu vou guardar dentro de mim o ódio e desejar aquele que me prejudicou, o mesmo que ele fez para mim? Se eu fizer isso, qual é a vantagem? Qual é a minha diferença para ele? Eu sou exatamente igual a ele. Não sou diferente coisíssima nenhuma. Eu estou nivelado por baixo com ele. Entendeu? Qual é a diferença? Aí é que está, pessoal. Aí é que está. A diferença é a pessoa que age com uma energia. Porque a nossa doutrina pergunta qual é a única coisa que neutraliza o mal? O bem. Então, se uma pessoa me faz o mal com suas energias, eu tenho que mandar uma energia contrária, que é a energia do perdão, da complacência, da transigência, a energia do amor. Aí eu sou diferente dela. Tá vendo? Então é importante a gente não esquecer que se a gente passou por uma decepção, não foi por um acaso. A justiça divina assim procedeu em nosso próprio benefício, para que através desse embaraço, dessa situação difícil, eu possa me superar, me suplantar, sobrepujar os meus impulsos em querer revidar. Vou repetir que eu achei isso aqui fantástico. Ensina o Mestre Jesus, se perdoados aos homens suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Os que nos ofendem são usados pela justiça divina como um instrumento para o nosso resgate de débito. Então, aí que está, ele é um instrumento para que eu possa ressarcir os meus débitos do passado. Porque o que ele fez comigo, eu fiz com outras pessoas em outra existência. Portanto, eu não sou pior nem melhor que ele, eu sou exatamente igual a ele. E Deus se utilizou dele para me prejudicar, para que eu pudesse resgatar o mal que eu fiz para as outras pessoas da mesma forma em outra existência. É um resgate de débito. Então, eu estou sendo beneficiado. O que está acontecendo comigo, eu devo entender como mal necessário. Então, os que nos ofendem são usados pela justiça divina como instrumento para o nosso resgate de débitos passados, tá vendo? Débitos passados. Ou para testar nosso progresso espiritual. É claro, a gente vai na igreja, lê livros, fala que tem que perdoar, mas isso tem que sair da teoria. Porque assim, todo mundo sabe disso, até criança de 2 anos sabe, que não pode revidar. Se o irmãozinho bate nela, a irmãzinha não pode bater no irmãozinho, não pode revidar. E até criança sabe disso teoricamente. Mas nós temos que levar a efeito essa teoria na prática. Então, muitas vezes, a justiça divina permite que em nossa vida surjam pessoas que nos prejudicam, para que dessa forma eu possa colocar em prática a teoria recebida. Existem esses casos. Cada caso é um caso. Para testar nosso progresso espiritual. Por sua vez, são responsáveis pelos próprios atos, devendo reparar mais tarde. Então, aqui também, já a pessoa que me prejudicou, mesmo que ela tenha sido utilizada ou usada pelo plano divino para nos testar, ela, por esse fato, também vai pagar pelo que está fazendo. Ah, vai, com absoluta certeza. É como o Evangelho fala, o escândalo é necessário, mas ai de quem o fizer. Ao rogarmos a Deus que nos perdoe as dívidas ou ofensas, nosso pedido pode ser atendido, mas com uma condição, de perdoarmos aos que nos ofendem. Isso quer dizer que poderemos ser beneficiados por esse ato de misericórdia, mas se demonstrarmos boa vontade para perdoar ao próximo. Como é que nós podemos pedir? Nós somos pecadores, a gente peca todo dia. E como é que a gente pode pedir o perdão de Deus se a gente não perdoa aqueles que nos prejudicam e nos ofendem?
É um contrassenso, né? Ele fala, Emmanuel nos ensina, quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial na simpatia e na cooperação do próximo o alvará da liberdade de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Tá vendo, pessoal? O sábio instrutor espiritual aponta esse nobre sentimento como meio de libertação e de renovação interior. Aqueles que desenvolvem a capacidade de perdoar têm melhores condições e mais facilidade de estabelecer sintonia com os bons espíritos. O rancor é característico dos espíritos pouco evoluídos. Isso pode ser confirmado observando-se o grau evolutivo das entidades que conservam esses sentimentos inferiores quando se comunicam nas reuniões nas casas espíritas. Mágoa, amargura, ódio ou rancor são sentimentos negativos que reforçam a inferioridade do espírito, retardando-lhe a evolução espiritual. O perdão liberta-o, impulsionando-lhe o progresso espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, fica aí, portanto, para a nossa reflexão. Isso é muito importante. É muito importante que nós não permitamos que fique em nossa retaguarda, não é? E nem dentro de nós, pensamentos de rancor, de insatisfação. O que leva a 99% das pessoas que cometem suicídios começa na insatisfação. Algo aconteceu em sua vida que a desmotivou a continuar vivendo. É importante salientar isso. Vamos fazer uma reflexão. Uma boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe.